dando para ver, pessoal? Tá sim, tá dando sim. Vamos lá aqui. A gente vai trabalhar atos processuais, mas antes o material aqui fala um pouco sobre negócio jurídico processual. Ele dá uma passeada aqui no Código de Processo Civil, artigo 190. Ele diz que é possível que as partes estipulem mudanças no procedimento, ou seja, na forma como o processo vai ser conduzido, uma vez que as partes são colocadas como gestores do procedimento. De acordo com a doutrina, o negócio processual é o fato jurídico voluntário em cujo suporte fático se reconhece o poder reconhece ao sujeito o poder de regular, dentro dos limites fixados do próprio ordenamento jurídico, certas situações jurídicas processuais ou alterar o procedimento. Isso, de certo modo, é meio que novo no código, porque as coisas eram meio que engessadas, e o novo código deu uma certa flexibilidade na condução do processo. Aí diz que esses negócios jurídicos processuais, também são chamados de acordos processuais, eles podem ser formulados pelas partes ou com a participação do juiz. A importância dessa classificação, ele diz que se dá no fato de que não é necessária a participação do juiz, de forma que o ato é válido independentemente da homologação do juiz, porque é um combinado entre as partes. Anteriormente, basicamente tudo era lei e o que o juiz determinava, e as partes não tinham muita flexibilidade para isso. Aí ele diz aqui, embora tenhamos um dispositivo específico no CPC para tratar desses negócios, tal regramento já existia de forma esparsa no 73, só que na prática a gente sabia que era meio engessado. Existia a cláusula de eleição de foro, que muitas vezes você fazia um contrato com alguém e já estipulava que se houvesse algum problema entre eles, já se estipulava uma comarca onde iria ser resolvida a situação, que eles chamam isso de cláusula de eleição de foro. Depois de um tempo é que se começou mudando um pouco esse entendimento. Por intermédio dessa cláusula, as partes negociam onde a demanda será julgada, ou seja, dentro da margem concedida pelas regras da competência relativa, fixam a competência do juiz. Aí essa cláusula tem validade independente de qualquer homologação judicial, embora o magistrado possa efetuar o controle da legalidade desse ato. De acordo com o parágrafo 1 do 190, o juiz deverá, de ofício ou a requerimento da parte, ou seja, ele pode, por conta própria, ou depois que provocado, controlar a validade desses negócios, dessas convenções, devendo recusá-la em 3 situações. Ou seja, esses acordos entre as partes, para a forma como vai ser conduzido o processo, o juiz tende a homologar, porém, tem situações em que ele não vai aceitar. Aí ele coloca em que situações? Nulidade do negócio jurídico processual, ou seja, o acordo foi feito porque por trás aconteceu coação, dolo ou lesão. Ou seja, uma das partes foi coagida a realizar o acordo, alguém com segundas intenções propôs o acordo, ou alguém teve prejuízo, daí a lesão, certo? Cuidado com essa palavrinha aqui, viu? É dolo, não diga dolo não, viu? Se ele for cheio de dolo, ele é doloso. Mas se for só ele sozinho, aí é dolo, viu?
Também não aceite quando houver cláusula de adesão abusiva, ou seja, você é obrigado a aderir, só que o que vem junto é prejudicial para uma das partes. Também ele não acata o acordo feito para a alteração do procedimento se a parte que negociou estiver em situação de vulnerabilidade, ou seja, ele é a parte mais fraca. E muitas vezes, nessa condição, ela não vai, digamos, realizar um bom acordo, o acordo não será favorável a ela. Aí diz, com o CPC, a possibilidade de elaboração de negócios jurídicos processuais ela é ampla. Por exemplo, definição do mediador ou conciliador pelas partes, suspensão do processo por convenção das partes, eles combinam suspender o processo por um tempo enquanto resolvem certas questões. Fixação da arbitragem como forma de solução de impasses referentes a determinados contratos. A arbitragem é uma forma de resolução de conflitos fora do judiciário. E o novo Código de Processo Civil, que ele entrou em vigor em 2016, ele trouxe muito forte essas propostas de solução de conflito fora do judiciário. Eles chamam de equivalentes jurisdicionais. Também existe o acordo para adiar julgamento do processo, aí combina as partes, o juiz pode acatar. Convenção entre litisconsortes para estipular o tempo das alegações finais orais. Litisconsortes são pessoas que estão no mesmo polo da demanda, ou seja, você tem autor e réu. Existe litisconsórcio quando em um dos lados, ou nos dois lados, autor e réu, existe mais de uma pessoa. Então, tendo mais de uma pessoa num dos lados, você tem litisconsortes, litisconsórcio. Aí eles são chamados de litisconsortes. A gente já trabalhou esse tema aqui em outras aulas. Também, esses são apenas alguns exemplos de negócios jurídicos processuais que podemos citar. E vamos avançar aqui. E ele diz que no 190 é estipulada uma cláusula geral. O que é isso? São normas com diretrizes indeterminadas. Elas não trazem expressamente uma solução jurídica, uma consequência. A proposta ela é feita, mas ela fica, aliás, o conteúdo ele é muito aberto em termos de interpretação. Uma cláusula geral, em outras palavras, é um texto normativo que não estabelece a priori, né, a princípio, o significado do termo ou pressuposto, tampouco as consequências da norma jurídica. Então, há um pressuposto e a consequência. E isso fica solto. Não há uma definição. Sua ideia é estabelecer uma pauta de valores a ser preenchida de acordo com as contingências históricas. Está muito teórico isso, mas daqui a pouco vai dar uma clareada. Aí alguns requisitos para que os negócios jurídicos sejam, os negócios processuais aí sejam tratados. E isso é muito parecido também com o negócio jurídico lá do direito civil. Artigo 104, mais ou menos em diante. Eles têm que possuir partes plenamente capazes, ou seja, todas as pessoas têm que ser maior de 18, né, com suas faculdades mentais, né, em dia, né, sem nenhum tipo de problema. E deve versar sobre direitos que permitam autocomposição, ou seja, tem que haver direito disponível aí em jogo. Direito disponível é aquele que você pode negociar, você pode transigir, ceder, exigir, certo? Então, tem que haver partes capazes e os direitos que estejam sendo questionados ali, eles devem ser disponíveis.
Aí vamos seguindo. Ó, veja que interessante. Se as partes forem capazes de negociar sobre direitos que permitam a autocomposição e, além disso, não estipularem cláusula abusiva de adesão, nem envolver pessoa em situação de vulnerabilidade, elas terão ampla liberdade de se valer do negócio jurídico para dispor sobre o procedimento. Ou seja, se elas estão cumprindo os requisitos, então elas podem negociar tranquilamente. Há uma tendência muito grande de o juiz homologar os acordos que forem feitos. Cuidado para não confundir autocomposição, quando as partes chegam a um acordo, com indisponibilidade de direitos. Mesmo processos que eventualmente versem sobre direitos indisponíveis podem ser objeto de autocomposição, ou seja, o direito discutido ele é indisponível, mas a disposição que ele quer falar é da possibilidade de como esse direito que vai ser resolvido, como ele pode ser resolvido por meio do processo. O acordo é em torno do processo e não em torno do direito em si. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque, na verdade, a gente tem o direito material, que é aquele que aparentemente pode ter sido violado, pode ter tido problema, e para me resolver, eu tenho que usar o processo para resolver isso. Então, se junta processo e direito material para ser posto em discussão e o juiz vai dar uma solução. Então, o direito discutido, ele pode até ser indisponível, mas a forma como ele será discutido é que ele pode permitir a disponibilidade no tocante à forma, o procedimento. Aí ele diz, ó, não quanto ao direito, ao objeto, ao direito material em si, mas quanto à forma de exercício e ao momento de cumprimento da obrigação, em que pode haver modulação das partes em negócio jurídico processual. Em outras palavras, o que está em disputa, se for indisponível, ele não pode transigir sobre o direito em si. O que vai alterar aí são as regras do jogo. Como a gente vai chegar a uma solução, onde é que eu posso dar mais prazo, menos prazo, onde é que eu suspendo. A regra do jogo é que será discutida, e não o direito que está em jogo. Só um instante, pessoal. Vou colocar o carregador. Alguma questão aí até agora que vocês, porventura, não estejam entendendo? Porque essa parte aqui é meio teórica. Toda vida que a gente tem que discutir direito material e direito processual, para quem está começando, aí tem gente que às vezes estranha isso. Vou seguindo aqui. Qualquer dúvida, vocês falem aí. Em razão da liberdade para firmar esses negócios, parte da doutrina fala em princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo civil. Além disso, de acordo com a doutrina, a validade do negócio jurídico processual depende de serem observados os requisitos de validade dos negócios jurídicos que estudamos no direito civil. Assim, o negócio jurídico processual deve ser celebrado por pessoas capazes, possuir objeto lícito e observar a forma prevista e não proibida em lei. Isso aqui é direito civil, negócio jurídico, certo? Então, o que está lá, falando sobre negócio jurídico no direito civil, vai se usar muita coisa, a ideia deles aqui também, certo?
E quando ele fala aqui do princípio do respeito ao autorregramento da vontade, é que vai se permitir que essa vontade de controlar o processo, dispor dele, fazer os acordos sobre como o processo vai ser tocado, isso aqui é que está se permitindo, está se dando uma liberdade para isso. Mas tem que se seguir também algumas regras para que isso possa ser possível. Então, ver se o direito que está sendo discutido, direito material, mas na parte processual vai se discutir como se vai se flexibilizar a forma como o jogo vai ser concluído lá na frente. Então, o processo civil, ele é a regra do jogo, né? Como a gente vai concluir o que está sendo disputado. Tem o direito material que está sendo disputado, mas como ele vai ser disputado, a regra do jogo, aí é com o processo civil. Sobre capacidade. Para a prática de atos jurídicos processuais, a parte deve ter capacidade processual e não pode estar envolvida em situação de vulnerabilidade. Ou seja, tem que ser maior de 18 anos e não ter nenhum tipo de vulnerabilidade, sob pena de violar a igualdade de condições na negociação. Ou seja, eles têm que estar em pé de igualdade. Quando há um vulnerável, ele tem que ser conduzido por alguém tem que auxiliá-lo para estar no processo. Alguém vai estar respondendo por ele. O objeto, ou seja, aquilo que está em discussão, para a licitude do objeto, devemos observar alguns parâmetros. As partes devem negociar objetos lícitos, observando eventuais delimitações legais específicas. Eu não posso, por exemplo, levar uma discussão de uma aposta. Porque, por exemplo, digamos que você jogou no jogo do bicho aí e o cara que era o dono da banca não quer pagar a aposta. Você não pode entrar com uma ação contra ele, porque como o jogo do bicho ele é ilícito, você não pode cobrar ações de jogo porque não vai ser possível. O negócio já era ilícito, você entrou sabendo, ou pelo menos é conhecido que é um negócio ilícito. Aí você não pode cobrar, usar o processo para cobrar o que é ilícito. Então, as pessoas têm que ser capazes e o que está sendo discutido é um negócio lícito, permitido por lei. As partes elas possuem liberdade na formação do negócio, de modo que eventual restrição deve constar expressa. Qualquer tipo de restrição tem que estar lá registrado. Dito de outro modo, na dúvida, preserva-se a validade do negócio. Somente é possível fixar negócio jurídico processual em relação a matérias que admitam autocomposição. Então, se é possível as partes chegarem a um consenso em torno de um determinado direito, isso será permitido. Se aquele direito não pode ser discutido, não pode ter autocomposição, ele é indisponível, aí não pode se discutir aqui. Sobre a forma de realização do negócio jurídico processual é livre. Existe um termo que a gente costuma usar, o legalismo, que é quando a pessoa se baseia estritamente no que a letra da lei diz. Algumas coisas nessa temática que a gente está tratando aqui, elas eram impensáveis lá atrás. Não se dava essa liberdade para as partes fazerem esse tipo de combinado para poder o processo fluir. Ele diz, ó, a forma de realização do negócio jurídico é livre, ou seja, não está descrito em lei como tem que ser. As partes combinam entre si como deve ser feito, contanto que não vá contra o que a lei diz, né? A não ser que a lei exija uma forma específica para resolver aquilo ali.
Por exemplo, ele diz que a convenção de arbitragem deve ser objeto de negócio escrito. Ou seja, para a arbitragem, as questões não podem ser postas de forma oral. Tem que estar tudo preto no branco. Então, quando a lei exige, a forma você tem que seguir. Se não tiver escrito, aí está ali. Mas no caso aqui, diz que não existe forma, mas só vai ser seguida uma forma quando a própria lei assim exigir. Aí ele diz, é possível as partes flexibilizarem quaisquer regras de procedimento? Não é tudo que vai ser discutido, todo tipo de regra. Não. Algumas, sim. Certo? Ele diz, pode estipular mudança no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, convencionar sobre seus ônus, ou seja, os gastos quem assume para que determinada coisa seja feita. Por exemplo, às vezes, você tem uma perícia para ser feita. Quem pediu, às vezes, vai ter que arcar com ela. Aí, digamos que a parte pediu, mas não tem condições. Aí, a outra, só para ver o negócio resolvido, pronto, eu assumo. Vamos dividir os custos, eu ajudo. Certo? Então, deve-se convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Então, pode-se estipular como vai ser feito a forma de tocar o processo. Então, isso é procedimento. Então, como o procedimento vai ser tocado, já pode ser estipulado já lá no começo. Portanto, as partes podem dispor sobre regras procedimentais e posições processuais. Então, em relação à disposição das regras procedimentais, a doutrina tem se manifestado no sentido de que é necessário se justificar, à luz do caso concreto. Pessoal, o que é o caso concreto? Alguém aqui já viu essa expressão? O direito, ele traz regras de forma abstrata. Não tem um caso específico. Caso concreto, quando se vira essa expressão em processo, é muito comum, é quando você está tratando de um caso real. Aquele caso que está sendo julgado envolvendo fulano, nessas condições, aconteceu isso é um caso concreto. Caso em abstrato são suposições. Isso aqui está sendo feito para os casos que acontecem dessa maneira. E aí, se acontecer, vai ser julgado assim. Então, ele coloca regras abstratas, ele não está dirigindo a ninguém. Se fosse dirigindo a alguém específico, aí não dá certo. O direito, nesses pontos, ele tem que ser abstrato. Então, as discussões sobre como vai ser feito, ela sempre vai ser em torno de um caso real, um caso que está sendo discutido efetivamente no judiciário, e aí você, com ele, de acordo com as suas características, vai ver que tipo de alteração no procedimento pode ser feito. Por exemplo, se tivermos vários litisconsortes, as partes devem negociar prazos mais amplos para a manifestação. Por exemplo, quando você tem muita gente de um dos lados, para que eles possam se posicionar, se manifestar no processo, às vezes o tempo não pode ser o mesmo que a lei determina, porque às vezes a disputa, o que está sendo disputado, tem suas peculiaridades. Quando tem muita gente, vai dar mais trabalho. Se for vários assistidos por um mesmo advogado, é um tempo. Se for o mesmo advogado para várias pessoas, aí isso vai tomar mais tempo. Ele vai ter que preparar, às vezes, alguma coisa em relação a cada um e tal. Enfim, cada caso é um caso. Já em relação às posições processuais, não podem ser acordadas as posições do juiz em relação às quais entende que o magistrado não tem poder de disposição. Ou seja, aquilo que cabe ao juiz, isso não se altera, porque a lei já diz o que é que ele vai fazer. A questão está em relação às partes, autor e réu.
Não há muita dúvida quanto a que regras e posições processuais já podem ser negociadas, já que não há unanimidade e o assunto somente deve ser abordado em provas na medida em que houver posicionamento de tribunais superiores. Então, ele que fez uma discussão só para a gente saber que temos isso pela frente. Vamos lá, calendário procedimental. O que é isso? Outro instituto novo que temos no CPC é a denominada calendarização processual. Então, veja o que nos diz a doutrina. Então, como técnica processual voltada para a gestão eficiente do tempo do processo, que é do artigo 4º ao artigo 8º do CPC, o novo processo, novo código, ele prevê possibilidade de calendarização do procedimento. Vale dizer, o juiz e as partes, em regime de diálogo, podem acertar datas para a realização dos atos processuais. Então, às vezes, numa primeira audiência, pode-se estipular, dependendo do tipo de matéria que estiver em discussão, às vezes não dá para resolver tudo numa só audiência, às vezes são necessários vários encontros, várias sessões, para você chegar a averiguar tudo que é necessário. Então, às vezes, numa primeira audiência já fica estipulado de quanto tempo vão se encontrar, se vai ter tantos dias seguidos ou a cada tantos dias, para trazer para o processo aquilo que é necessário para a solução do problema. Toda essa flexibilidade aí, pessoal, o intuito é que o processo chegue a um fim, se dê uma solução. O juiz diga quem tem e quem não tem razão. Certo? As partes podem, portanto, fixar um calendário para a prática de atos processuais, proporcionando mais agilidade na condução do processo e na economia do tempo. Às vezes, o prazo estipulado pode, para as partes, pode parecer longo, e ele pode pedir, não, isso aqui tem que ser feito em até tantos dias, já para encurtar as coisas. Em outros que vai precisar, vai dar mais trabalho, não, aqui a gente precisaria de mais tempo, num 15 dias só não dá, vamos para 30 dias. Então, o caso concreto é que vai dizer o que se flexibiliza, o que vai mais além, o que restringe, certo? Então, isso ocorre porque é desnecessária a intimação das partes para a realização de atos cujas datas sejam definidas no calendário. Quando não tem um calendário, quando não está estipulado já pelas partes, aí todo ato que for praticado tem que ter intimação de todo mundo, certo? Por exemplo, desde ontem eu venho trabalhando em alguns mandados que vão ser feitos num determinado órgão estadual, as audiências vão acontecer lá, e são várias audiências, mas todas as audiências foram intimadas 4 pessoas do Poder Público Municipal. 2 secretários, um coordenador não sei de quê, uma coordenadora não sei de que lá, todos. Aí imagine, toda vez que tiver audiência desse processo e essas 4 pessoas tiverem que ser intimadas, serão 4 intimações que vão sair. Existe alguns processos lá na comarca que às vezes a gente tem 15 réus. Gente, quando tem que ter um ato processual, uma audiência, por exemplo, todo mundo tem que ser intimado. Qualquer mexida que eles dão, todo mundo tem que ser intimado. Isso é horrível. Se, digamos, chega a um ponto em que se combina os dias que vai ter audiência, já que tem gente demais para ser ouvido, não dá para ser ouvido num dia só, se ele estipula lá no calendário e todo mundo sai ciente, cada um só vai naquele dia que está marcado lá, não precisa oficial de justiça, não precisa secretaria, está intimando esse povo todo, porque já está agendado no calendário. Às vezes ele já diz, eu peguei há poucos dias um mandado que dizia audiência dia 12, 13, 14 e 15 do mês tal. Aí você vai dizer, um atrás do outro, provavelmente é um processo que deve ter muita gente, então ele estipula um horário para todo mundo ser ouvido, mas no dia 12 será ouvido fulano, fulano, no dia 13, fulano, fulano, com cada dia
já está estipulado lá quem vai fazer. Então, essa tal calendarização processual ela é interessante para a organização das atividades que forem desenvolvidas no processo. Ele diz que o resultado dessa prática será reduzir o trabalho burocrático no cartório e eliminar o tempo morto do processo. Aquele tempo em que nada está sendo feito. Então, trata-se de uma espécie típica de negócio jurídico processual, porque aquele já é combinado já nos primeiros encontros, nas primeiras audiências. Além da maior celeridade, entende-se que a calendarização processual irá permitir maior segurança jurídica em razão da previsibilidade da duração do processo. Ele já estipula tudo que vai ser feito, quando tem audiência de conciliação, quando, aliás, oitiva de testemunha, quando vai ter a instrução, quando vai ter a apresentação do documento e tal. Cada coisa no seu tempo. E dia tal, os autos vêm concluídos e a gente vai dar a sentença no dia tal. Seria um exemplo. Caso, aliás, para o juiz estipular o tempo para ele fazer a sentença, aí já não conte muito com isso, não. Dito de outro modo, a parte, aliás, aqui, ó, caso a parte não cumpra o calendário previsto, haverá preclusão. Dito de outro modo, a parte perderá o direito processual que estava agendado para ser praticado até determinada data. Então, se a pessoa for intimada para o ato, praticar um ato em determinado dia e não fez, ela perde a oportunidade de fazer, porque já estava estipulado quando seria. Sobre a forma, tempo e lugar. O que é que ele diz? Sobre a forma, diz respeito à forma como o ato se exterioriza. Sobre o tempo, diz respeito ao momento em que o ato é praticado. E o lugar diz respeito ao espaço físico em que o ato é realizado. Então, você vai sempre considerar na prática de atos processuais essas questões. A forma, o tempo e o lugar. Certo? Como ele vai ser praticado, quando e onde. Certo? Então, ele já vai trabalhar aqui a questão das formas. Em relação à prática dos atos processuais, vamos analisar alguns dispositivos gerais do CPC, que são bastante relevantes e tal. Há um tema interessante aqui, que é para a prática eletrônica de atos processuais. Então, essa lei, ela estipula uma série de regras para a produção de atos no processo virtual, processo digital. Então, tem coisas hoje em dia que a gente nem precisa fazer mais. Às vezes tem peças do processo que a gente nem precisa levar mais. Por exemplo, você vai fazer uma citação, vocês vão ver mais à frente o que é isso, está dentro dessa matéria. Então, normalmente a gente na citação tem que levar a petição inicial, que é aquela peça que o advogado deu entrada contra alguém exigindo alguma coisa. Por lei, diz que tem que ir várias peças junto com o mandado. Mas essa lei permite que, por ser digital o processo, por ser eletrônico, existem casos em que ele não precisa levar, não precisa ir anexo. É só a pessoa ir ao processo virtual e terá acesso a tudo que precisar. Ele diz que o Código Civil prevê que para a validade dos negócios não há, em regra, necessidade que se observe uma forma especial. E, trazendo isso para o processo civil, eles adotam os princípios da liberdade das formas, ou sistema de instrumentalidade das formas. Está previsto no artigo 188 do CPC. É que ele diz: os atos processuais independem de forma
determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizado de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Quando ele disse que independe da forma, é porque não se estipulou como ia ser praticado. Agora, há casos em que a própria lei exige a maneira como o ato deve ser praticado. Então, quando não tem uma forma expressa na lei de como vai ser feito, ele pode ser feito de várias maneiras e, quando for, poderá ser considerado válido, ainda que realizado de outro modo que cumpra o mesmo objetivo. Então, eu vou intimar alguém. Hoje a gente pode intimar, primeiro por carta, aí vai pelos correios, um AR, que é um documento que vai junto com a correspondência, que chama de aviso de recebimento. Alguém lá tem que assinar e isso volta para o processo, eles vão anexar e ali vai saber quem recebeu e quando recebeu. Se era a pessoa ou alguém da casa, aquilo ali será considerado a pessoa citada ou intimada. Eu posso fazer isso hoje por telefone, WhatsApp, por e-mail, né? São formas que possam ser registradas, certo? E posso mandar pelo bom e velho oficial de justiça, que vai lá na casa, vai tentar fazer. Chegou lá, a pessoa não quis assinar, não tem problema, será aceito de todo jeito. Tentou intimar, o cara se escondeu. Toda vida que vinha lá tem uma desculpa, cita-se por hora certa. Não se sabe onde ele está, o que é que faz? Cita-se por edital. Então, a ideia é que seja feita, tem várias formas, às vezes, de um ato ser praticado, e às vezes não tem problema se foi praticado de um ou de outro, o importante é que a pessoa veio. E existe, às vezes, até aquele caso em que você vai, às vezes o oficial está com mandado para intimar alguém, e o cara já veio no processo, já tomou conhecimento, já respondeu, já apresentou lá a defesa, fez o que tinha pedido, ou seja, a ciência do ato já gerou um outro ato pela parte que tinha que ser intimado e que estava se exigindo algo, então já preencheu a finalidade, não precisa mais de mandato. Não, eu tenho que intimar porque está mandando. Não. Se, por exemplo, tinha que intimar o cara para apresentar uma planilha, ele descobriu, olhando lá o processo, que estava exigindo uma planilha, ele já foi e entregou, eu não tenho para que mais ir atrás do cara para pedir para ele juntar a planilha, porque ele já colocou no processo. O oficial de justiça já vai dar a certidão, deixei de cumprir pelo fato de que o objeto deste mandado já foi resolvido. O que está sendo solicitado já foi cumprido. Pronto. O sistema de instrumentalidade das formas. Em regra, os atos processuais independem de forma predeterminada. Excepcionalmente, tem que ser praticado da forma como a lei prevê. E, se for realizado irregularmente, se o ato atingir a finalidade, será convalidado. Então, se deu a ciência a alguém e a finalidade foi alcançada, tranquilo. Às vezes existem formas que podem ser irregulares, mas se a finalidade foi atingida, tranquilo. Eu dou um exemplo. Quando eu assumi para a vaga de oficial de justiça, era na comarca de Santo Antônio, eu trabalhava no termo de Serrinha, a primeira intimação que eu fiz foi irregular. Não porque eu quisesse, eu até reclamei. Eu fui acompanhado da polícia, procurando lá um cara, e ele sabia onde estava. Não, vamos aqui com a gente. Eu entrei na viatura, a gente chegou lá, o cara estava assistindo a um culto. E o Código de Processo Civil diz que quando a pessoa está em um ato religioso, eu não posso importuná-la para entregar o mandato. Você tem que esperar terminar para poder intimar. Aí quando eu cheguei lá que vi, eu já tinha lido, né, estava sabendo, aí eu disse para o policial, não, a gente não pode
fazer assim, não. Por quê? Ele está no culto, eu tenho que esperar terminar. Ele não sabe disso, não. Fulano, vem cá. Pegou, tomou o mandado da minha mão, botou em cima do carro, assinei. Aí o cara foi assim, não. Se aquele cara, por exemplo, estivesse sendo intimado para apresentar defesa sobre um ato, e ele tivesse apresentado sem questionar a forma, pronto, cumpriu a finalidade. Ele não questionou, não viu o problema disso, segue. Mas eu sei que a forma foi irregular, porque aquilo não estava de acordo com o Código de Processo Civil. O princípio da publicidade informa o processo de direito processual civil como um todo. Então, em relação à forma com que os atos processuais são praticados, esse princípio fica mais evidente. Então, em tese, todos os atos praticados no processo, eles são públicos. Todos podem ter conhecimento, pessoas podem ter acesso e tal. Alguns vão sofrer restrições. Veja. Então, ele diz aqui, em face disso, o artigo 189 diz que os atos processuais, em regra, são públicos. Assim, qualquer pessoa poderá ter acesso aos autos, participar de audiências. Há, entretanto, restrições ao princípio da publicidade. Isso ocorre porque, em determinadas situações, existem outros princípios considerados mais relevantes. Então, por exemplo, um tipo de processo que ele corre em segredo de justiça são as ações que envolvem, por exemplo, alimento, casamento, divórcio. Aliás, casamento não, divórcio. Porque como vai se mexer ali na intimidade das pessoas em determinadas situações, isso diz respeito somente a elas. Não precisa isso se tornar público. Então, há determinados processos que eles correm em segredo de justiça pela natureza dele, pela forma como aquele caso ali se apresenta, então tem que estar em segredo de justiça. Não é preciso que as pessoas saibam. Às vezes está ali em disputa valores, bens. Então, isso não é de interesse da sociedade. As pessoas não precisam saber que está em disputa, certo? Se o cara se divorciou, porque se divorciou, isso não interessa. Diz respeito somente a eles. Então, em regra, eles são públicos, mas existem os casos em que será preservada a intimidade das pessoas. Os casos aqui, ó. Existem 4 casos que falam sobre a publicidade, que são exceções ao princípio da publicidade. Então, em regra, todo mundo teria acesso, pode ver e tal, mas esses casos aqui, não. O interesse público é aquele comum às pessoas. Já o interesse social é aquele que diz respeito a determinada parcela da sociedade. Por exemplo, uma ação contra o poder público que visa discutir a legalidade de uma obra pública planejada para determinado local. Nesse caso, o fim de evitar a especulação imobiliária das pessoas que residem nas redondezas por interesse social, o processo deve tramitar em segredo de justiça. Então, às vezes, pelas circunstâncias, aquilo ali tem que estar em segredo de justiça. Como ele dá o exemplo aí. Se, digamos, vai pegar uma área e vai fazer uma praça, vai pavimentar e tal, quem tem terreno por ali já vai ter os seus terrenos valorizados. Então, quando tem a preocupação em eleger certas áreas para a construção de determinados bens públicos, aí eles discorrem em segredo de justiça, porque muitas vezes as imobiliárias que estão por perto vão pegar aqueles terrenos, vão vender mais caro, ou vão comprar para depois vender mais caro e tal. Então, corre em segredo de justiça. O que diz respeito ao direito de família, então, também correria em segredo de justiça, porque o que está em discussão diz respeito somente às pessoas que estão naquele processo. Então, a privacidade, a intimidade aí deve ser respeitada. Então, nem todo mundo pode participar. Durante a período de faculdade, é comum a gente participar
de várias audiências. A gente tem que assistir várias audiências, fazer relatório para apresentar para o professor de prática processual, prática jurídica, melhor dizendo. E quando a gente chega em audiências de vara de família, às vezes, para a gente participar, o juiz pergunta às partes se eles concordam que estudantes de direito assistam aquela audiência. Se alguém disser, não, eu não me sinto à vontade, o juiz não vai permitir. Ele vai dizer, não, essa aqui não permitiu. Espera aí a próxima. Aí a gente dá um tempinho, depois vai lá e assiste. Mas, na maioria das vezes, pelo menos que eu participei, eles autorizaram. Mas vai ter casos, com certeza, pode dizer que não tem interesse que eles vejam. Então, tem que se respeitar. Então, ninguém pode estar participando de uma audiência desse tipo. Só as partes envolvidas. Já nos termos dos incisos 10 e 12 do artigo 5º da Constituição, temos a disciplina das inviolabilidades, que tem por finalidade proteger a intimidade da vida privada. Se violados, confere-se à pessoa o direito de pleitear indenização por danos morais, materiais e morais causados. Por exemplo, publicidade de processo que visa indenizar a vítima que teve fotos íntimas veiculadas na internet. Isso não é um caso para estar se colocando para que todos vejam, certo? Corre segredo de justiça. Outros casos, compartilhamento de interceptações telefônicas havidas no âmbito criminal, no processo civil, também se torna sigiloso isso aí. Quebra de sigilo bancário e fiscal das partes em cumprimento de sentença de execução. Vai ficar preservado. Preservação de dados comerciais estratégicos de empresa em processo judicial. Não se pode vazar porque isso pode prejudicar clientes, concorrentes, enfim. Alguém vai tomar prejuízo e toma conhecimento de informações tão sensíveis. Se as partes estipularem cláusula de que a arbitragem correrá em segredo de justiça, atos judiciais que envolvam a arbitragem também terão procedimento reservado. Então, perceberam aí, a ideia é de que a publicidade seja a regra, todos podem ter acesso aos autos, e outros somente as partes e seus advogados. E existem alguns que, às vezes, querem vedar, né, proibir o acesso até para quem é parte. Isso não pode, isso não existe. Eu lembro que, por aqui, havia uma pessoa que, no fórum, ela não permitia que as partes tivessem acesso aos processos dela só com o advogado. Não existe isso. Digamos, você entrou com uma ação de alimentos e quer saber como é que está o andamento e a pessoa vem dizer que você só vai ter acesso se você tiver com o advogado, isso não existe. O sigilo é em relação às pessoas de fora, mas você que é parte do processo tem direito de saber informações sobre ele. Aí diz que uma vez definido que o processo vai correr em segredo de justiça, o termo é tramitará. Aí a gente diz, tramitar ou correr. O acesso, tramitará em segredo de justiça, o acesso aos autos e o direito de certidões será limitado, ou seja, não pode se dar isso a todos, só a alguns. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 189, apenas as partes e os respectivos procuradores, né, os advogados, poderão acessar as informações constantes dos autos e requerer certidões. Atenção aí, a turma do português. Quem consta, consta de alguma coisa e não em alguma coisa. Então, você não vai dizer, isso pode cair em português, né? Consta nos autos. Está errado essa frase, viu?
consta dos autos, porque o que consta, consta de alguma coisa e não em alguma coisa. Ok? Se liga aí nessa expressão. O terceiro juridicamente interessado, ou seja, aquele que não é parte, mas tem interesse ali no resultado. Vamos ver. O terceiro juridicamente interessado terá acesso tão somente ao dispositivo da sentença, que é a parte final. A sentença ela tem relatório, fundamentação e dispositivo, que é a parte final. É quando o juiz diz, isto posto, dito isto, aí decide. Certo? Então, a sentença ela tem essas partes aí, e, no caso, o terceiro interessado ele vai ter acesso só ao dispositivo, é a parte onde estão as decisões. Então, ele diz que ele vai ter acesso ao dispositivo da sentença, do inventário e da partilha, se for o caso, na hipótese de o processo correr em segredo de justiça. Para encerrar esse primeiro tópico introdutório da matéria, precisa analisar aí o 192 do CPC. Em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. Quanto à tradução, devemos estar atentos, pois ela poderá ser realizada de 3 modos. Versão em língua portuguesa, tramitada por via diplomática. Então, quando o órgão do Ministério das Relações Exteriores faz a tradução do documento. Então, veio de um país para outro, chegou aqui e o Ministério das Relações Exteriores faz a tradução, será aceito. Versão portuguesa tramitada pela autoridade central, que é recurso do auxílio direto previsto nos artigos 28 e seguintes do CPC. Tradução juramentada é aquele tradutor oficial, aquele que tem autorização para as traduções. Aí vem agora a prática eletrônica dos atos processuais, que hoje se tornou super comum. Depois da pandemia, aí que ficou melhor para a turma que trabalha no judiciário. Deus, os atos processuais devem ser total ou parcialmente digitais, de modo a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, de acordo com o artigo 193 do CPC. Quando eu entrei no judiciário, que foi em 99, dezembro de 99, até vários anos para frente, os processos, basicamente, eles eram todos físicos. Era um volume lá de papel, lá numa capa, que eu lembro que tem um professor até que chamava de caderno processual. E, às vezes, você tinha vários volumes. Dependendo do tamanho da confusão, aí eram vários volumes para aquele processo. Já vi processos enormes, e você contar as pilhas, assim, tudo de um processo só, as pilhas de processo, o que envolviam casos assim, muito delicados. A regra ativa desses atos está prevista tanto no processo civil quanto na Lei 11.419 de 2006. Isso é do ano que eu me formei. Essa lei é praticamente a lei que fala dos processos virtuais, digitais, processo eletrônico, melhor dizendo. Então, o processo eletrônico ele constitui um avanço importante, pois elimina custos de labor humano, né, trabalho humano, racionalizando a prática dos atos processuais. No processo físico, o advogado vai ao fórum para despachar com o juiz, para consultar o processo, fotocopiar. Essas atividades não existem no processo eletrônico, pois a grande maioria dos atos processuais pode ser praticado no escritório, em casa, com acesso à internet. Então, a virtualização, o processo eletrônico, ele facilitou muito a vida
da gente. Tanto para quem trabalha no judiciário, advogados, partes, ficou mais fácil o acesso. Antigamente, se um pedisse vista do processo, o outro ficava lá chupando o dedo. Então, às vezes, quando tinha algo a ser praticado e era interesse dos dois, só podia tirar o processo do cartório para ir ali, tirar a cópia e devolver para o outro, porque também o outro tinha interesse para poder dar sequência aos trabalhos ali que eram necessários. Atos processuais por meio eletrônico. Primeiramente, é importante mencionar que o novo Código de Processo Civil é norma posterior à edição da Lei 11.419. Então, dessa forma, em eventual confronto de normas, deve prevalecer o novo Código de Processo Civil. Por essa razão, a aula de hoje é tão importante. Veja só, o Código de Processo Civil ele chega quase 10 anos depois da Lei 11.419. E de lá para cá, muita coisa foi modificando. Então, provavelmente, alguma coisa que pode estar na Lei 11.419, que hoje nem é praticado, vai valer o que tiver no Código de Processo Civil. E como o novo Código ele foi feito em 2015, entra em vigor em 2016, ele atualizou muita coisa na área processual, então provavelmente alguma coisa dessa lei ele já regulamentou de forma diferente. Então já tem coisas que não vão ser usadas nessa lei aí. Os atos processuais eles podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Então, hoje, praticamente, se digitaliza tudo. O tribunal ele passou recentemente, acho que ainda está rolando, a digitalização de todo o acervo físico que existia. Então, tudo passou a ser, quase tudo passou a ser digital, porque ainda tem um bocado ainda sendo trabalhado aí de forma física. Mas isso facilitou muito a vida da gente. Mas a gente quer ter acesso a um processo, é só entrar lá no sistema e a gente vê todas as peças que estão nele. Logicamente, se não for em segredo de justiça. Porque se for segredo de justiça, só quem vê o pessoal da vara, outra vara ou outro setor, como é o meu caso, da central do mandado, aí a gente às vezes não tem acesso. Só tem acesso enquanto o mandado está conosco. Quando ele é devolvido, a gente perde o acesso ao processo. O artigo 194 ele deixa claro que o sistema eletrônico, embora tenha como característica celeridade, tornar mais rápidas as questões que eram resolvidas antes em muitos dias, não pode deixar de atentar a determinadas garantias processuais inarredáveis. Não dá para se afastar de algumas questões. O artigo prevê que o sistema de automação processual deve ser compatível com o princípio do acesso à justiça. Então, deve-se permitir que as pessoas tenham acesso ao judiciário. Certo? Se isso impede, aí você tem que dar um jeito de facilitar. Existem situações em que o oficial de justiça, por exemplo, vai intimar uma pessoa do processo, aí ele leva o mandado de citação e não leva a petição inicial, porque diz que ele pode procurar lá. Aí você chega lá, se depara com um senhorzinho que não sabe nem ler nem escrever. Aí não dá. Você tem que colocar no papel para que alguém lá da família dele possa ler. Certo? Então, a ideia é facilitar o acesso e não dificultar. Eu não posso usar a virtualização do processo para fechar a porta para as pessoas mais simples. Essa norma ela se destina ao administrador do sistema judicial, o qual deve agir de modo a respeitar as garantias descritas. Ademais do processo eletrônico, ele deverá respeitar a publicidade dos atos. Então, nesse caso, pode ter acesso qualquer pessoa. Porém, aqueles casos em que correm segredo de justiça, só as partes advogadas e o pessoal da vara, onde corre o processo, é que vai ter acesso. Os demais, mesmo a gente do judiciário, não tem acesso. Por fim, o artigo declara o amplo acesso das partes e de seus procuradores aos autos eletrônicos,
especialmente no caso de audiências e sessões de julgamento e de todos os atos orais nele realizados. Hoje em dia, alguns atos são praticados e nem escritos são. Que antes o pessoal vinha, falava, né, na audiência, e tudo que falava, o juiz ditava para um escrivão para que ele reduzisse a termo, ou seja, colocar no papel aquilo que foi dito. Então, os termos de audiência é a transcrição das falas das pessoas na audiência. Hoje em dia, o que é que eles fazem? Gravam os depoimentos, né, os testemunhos, e em seguida colocam um vídeo no próprio processo virtual. E aí, se você quiser saber o que aconteceu naquela audiência, tem que assistir o vídeo lá. Porque, às vezes, a transcrição não foi feita ou apenas parte dela. A parte mais importante, às vezes, ficam transcritas, outras não. Aí ele coloca aqui um esquema sobre as garantias que estão no processo. Seria a disponibilidade, a independência da plataforma computacional, a acessibilidade e a interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre nos exercícios de suas funções. Então, o processo eletrônico ele tem que ter essas garantias aí, que estão nesse esqueminha. Vamos lá. No que se refere à garantia da disponibilidade, cabe desenvolver o assunto. Com a disponibilidade do legislador, ele quer garantir que os sistemas informatizados estejam sempre em funcionamento, exceto em situações excepcionais que envolvam a necessidade de reparo. E vez ou outra isso acontece. Às vezes os sistemas saem fora do ar porque queimou um gerador lá na sede do tribunal, aconteceu um problema não sei onde, aí a gente fica, às vezes, uns dias, a gente já chegou a ficar dias que quase não trabalhava porque estava com problema no servidor, computador central, enfim, em algum lugar aí, e a coisa não rolava. Quanto a esse aspecto, é relevante mencionar que o STJ entende que a falha operacional do sistema eletrônico no dia cabal do prazo processual acarreta a consideração de tempestividade do ato praticado no dia útil subsequente. Então, esse é um exemplo importante que envolve a garantia da disponibilidade. Então, se eu tinha um prazo que encerrava hoje e deu problema no PJE, que é o sistema que a gente usa, e eu não consigo fazer juntada por um problema do sistema, então o meu prazo que venceria hoje ele fica prorrogado para amanhã. Certo? Diz o artigo 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade. A infraestrutura das chaves públicas unicamente nacionalmente, unificada nacionalmente nos termos da lei. Infraestrutura de chaves públicas. Isso é uma nomenclatura para o uso de dispositivos que autenticam documentos, assinam documentos de forma oficial, ele chama de ICP. Aí o que é que ocorre? Quem trabalha no judiciário, ele tem um token. Ele pode ser físico, pode ser virtual, em que os documentos que a gente tem que assinar, a gente não assina de caneta. A gente coloca esse dispositivo aí, já fica muitas vezes gravado no computador, e a gente, na hora de assinar, aí
ele vai pedir uma senha, você coloca e lá vai aparecer depois sua assinatura em algum documento com a informação assinado digitalmente por fulano e tal. Aquilo ali só foi possível porque um, um meio eletrônico virtual que usa um sistema de chaves públicas assinou aquilo ali e tornou oficial o documento, a juntada dele no processo. Então, nada entra no processo de qualquer forma. Tudo só entra se for assinado por alguém. E ele tem que usar esse um token virtual, um token físico, algum sistema de assinatura eletrônica, usando a infraestrutura de chaves públicas. Nesse artigo, é essencial entender o que significa padrões abertos, que ele fala aí. Com isso, quer-se dizer que o sistema utilizado não poderá ser qualquer custo, ou ter qualquer custo, ou qualquer forma de limitação do uso. Aí ele diz, segue um esquema para o requisito de registro. Então, os requisitos dos registros de atos públicos eletrônicos envolvem autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e confidencialidade, se necessário. Devemos compreender cada um desses itens. Aí ele vai dizer o que é autenticidade. Se refere à identificação do autor de cada ato processual. Então, como eu disse, todo ato que é posto dentro do processo, ele tem que ter assinatura eletrônica de alguém. Ele não entra lá, nada no processo, sem uma assinatura eletrônica. Senão, ele nem entra no processo. Aí vai ficar solto. Não entra de jeito nenhum. O requisito da integralidade requer que os atos processuais não possam ser alterados posteriormente. Ou seja, entrou, ninguém mais mexe. Se tiver de alterar, mexer, excluir, é só quem colocou. A temporalidade exige que o sistema seja organizado de forma a identificar claramente o dia e hora de cada prática do ato. Ou seja, isso é taxativo. Todo documento que entra ele tem que ter dia, hora, minuto, segundo, tudo fica registrado. Tem um momento exato em que ele entra no processo. O requisito de não repúdio visa autenticar o recebimento e envio de mensagens sem que se possa alegar o desconhecimento. Tá? Você não pode dizer que não estou sabendo disso, não recebi. Porque os sistemas que usam as coisas aí, eles fica tudo registrado e você não pode depois dizer que não tomou conhecimento. O requisito da conservação impõe a preservação dos atos processuais no tempo. A intenção é que todos os processos existentes eles estejam guardados, ainda que arquivados, mas virtualmente eles ficam lá. Por fim, será mantida a confidencialidade nos casos de segredo de justiça. Aí a obrigação de quem trabalha com o processo, ele não pode estar manifestando-se sobre eles, falando para ninguém. É sigilo profissional. Ele não pode estar apresentando esse tipo de informação para qualquer pessoa. Finalmente, o artigo 195, menciona que deverá ser observada a infraestrutura de chaves públicas. Hoje, o famoso aqui é ICP Brasil. Ele tem objeto, esse tem objeto de regulação da resolução 15 do CNJ, lá de 2013. E aí chegamos ao artigo 196, o qual concede ao Conselho Nacional de Justiça a competência para regulamentar
Competência para regulamentar a prática e comunicação oficial dos atos processuais realizados por meio eletrônico. Note que o artigo, ele confere a competência suplementar aos tribunais para regulamentar os atos processuais eletrônicos do âmbito de sua competência territorial. Então, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele é uma espécie de órgão que tem um caráter mais administrativo dentro do Judiciário Nacional. E algumas questões ele cuida para que seja uniformizada a prática dos atos no Brasil. Então, por exemplo, o PJE, que é o sistema que a gente usa, basicamente, as regras para o uso dele são regulamentadas pelo CNJ. Cada tribunal ele deverá possuir página própria para divulgação das informações constantes no sistema eletrônico. As informações, elas presentes na página, elas gozarão de presunção de veracidade e confiabilidade. Ou seja, todos supomos que o que está sendo apresentado ali no site do tribunal é verdadeiro, é real, é confiável. Essa regra é importante, mas também óbvia. Como a prática processual dos atos eletrônicos requer equipamentos computadorizados, deve as unidades do Poder Judiciário fornecer meios técnicos para a prática desses atos. Assim, deverão disponibilizar gratuitamente equipamentos para a prática dos atos e consultas ao sistema. Então, se você chega no fórum, tem que ter computador em algum lugar para você poder acessar o processo ou pegar informações sobre ele. Caso a unidade do Poder Judiciário não disponibilize o equipamento necessário, será admitida a prática de ato processual por meio não eletrônico. Ou seja, se ele não permite o uso do equipamento por alguém, ele vai ter que permitir que seja entregue em meio físico. Pegar lá com papel mesmo. O artigo 199 declara que deve ser assegurado o acesso aos portadores de deficiência dos sistemas eletrônicos para a prática dos atos processuais. Isso hoje é uma questão que está sendo muito bem posta do acesso às pessoas com deficiência em várias situações, em vários lugares e tal. Então, é franquear, permitir o acesso dessas pessoas sem nenhum tipo de embaraço. Então, o que deverá ser acessível aos deficientes, às pessoas com deficiência? A prática de atos processuais, a comunicação eletrônica dos atos processuais e a assinatura eletrônica, que é o que a gente usa para colocar um documento no processo. Então, todo mundo tem direito de colocar isso lá no processo, documentos que forem necessários. Deixa eu só ver aqui essa parte aqui desses atos. Atos das partes. Em relação aos atos praticados pelas partes, o CPC reserva somente 2 dispositivos. As partes, entretanto, elas praticam inúmeros atos no processo. Elas podem contestar a ação, confessar o pedido, transacionar com outra parte a solução da causa de forma antecipada. Alguns desses atos a parte praticará sozinha, são chamados de atos unilaterais. Não precisa de outra pessoa com ela. Tem que fazer junto, não. Por conta própria ela faz. Outros praticarão em comum acordo com outras partes processuais. São chamados atos bilaterais. É quando várias pessoas têm que se unir para fazer a prática de um determinado ato. Então, de todo modo, uma vez praticado, o ato surtirá efeitos. Então, se ele foi feito, colocado nos autos, então, surte efeito a partir desse momento. Ou, pelo menos, inicia-se a contagem de prazo a partir da prática daquele ato. Essa produção imediata de efeitos quanto ao ato praticado pela parte será disciplinada especialmente no artigo 200. A prática imediata, a produção imediata de efeitos é a regra,
pois, na hipótese do parágrafo acima citado, artigo, é necessário a homologação judicial para que o ato produza efeitos. Assim, seu raciocínio deve ser estabelecido da seguinte forma: não se exige homologação dos atos das partes para que produza efeito jurídico, com exceção da desistência da ação. Então, praticamente todos os atos que a parte produzir no processo, ela tem direito, à exceção da desistência da ação. O fato de não exigir, em regra, a homologação é como se fosse a assinatura do juiz que vai tornar oficial um ato praticado pelas partes. O fato de não se exigir, em regra, homologação não significa que o magistrado não poderá controlar a legalidade dos atos processuais. O magistrado, né, o juiz, ele preside o processo. Então, as coisas que vão acontecer ali, os atos que serão praticados, eles têm que ter o aval do juiz. Não pode ser feito de qualquer forma. Aliás, a forma, em muitos casos, é livre, mas há determinadas situações que ele vai fazer conforme o que o juiz disser que tem que ser feito, para atingir uma certa finalidade. Aí, ó, fui cobrado aqui em prova algo. Prefeitura de Salvador, 2015, diz assim, ó: embora haja divergência doutrinária no que diz respeito à possibilidade de utilização da distinção entre atos jurídicos em sentido estrito e negócios jurídicos processuais, a doutrina processual moderna reconhece a existência da categoria dos denominados negócios jurídicos processuais. À luz dessa informação e de acordo com essa doutrina, com a legislação em vigor, julgue qualquer negócio jurídico processual deverá ser homologado pelo juiz para que seja considerado válido e produza seus efeitos legais. As palavras determinantes aqui, ó. Qualquer. Será que é qualquer ato? Aí diz que a assertiva está incorreta, por quê? Pois o magistrado, embora efetue o controle da legalidade sobre os atos, sobre os negócios jurídicos processuais, não traz previsão de prévia homologação para a produção de efeitos. Lembre-se do exemplo da cláusula de eleição de fuga. Ela produz efeito independentemente da homologação judicial, embora possa ser declarada nula pelo judiciário. Então, tem atos que o juiz deve homologar, mas tem outros que ele não precisa fazer isso. Vai depender das partes mesmo. Seguindo em frente. Uma vez praticado o ato processual, a parte poderá exigir recibo da prática, quer dizer, comprovar que foi juntado aos autos. Isso porque, uma vez praticado o ato, vai ocorrer duas consequências. Primeiro, a irretratabilidade, ou seja, não pode voltar atrás, uma vez que os atos são imediatos, e a preclusão consumativa, uma vez que a prática do ato pela parte exaure a prerrogativa de fazê-lo. Às vezes, um determinado ato praticado já demonstra que a parte não poderá fazer mais determinadas coisas. Então, o fato de ele colocar nos autos já tem várias consequências lógicas a partir disso. Ó, dito de forma simples, a parte não pode, ainda que dentro do prazo, contestar duas vezes. Apresentou a contestação, não pode mais se retratar, não pode modificar. E uma vez apresentada, implica a preclusão pela consumação, ou seja, uma vez praticado, não pode mais voltar atrás. Perde-se direitos, às vezes, de fazer certas coisas por conta dessa tal preclusão. Fez, acabou. A segunda contestação apresentada não será recebida e nem sequer considerada nos autos, faz de conta que nem está lá. Por isso, o artigo do CPC trata da emissão de recibo
em face da prática dos atos processuais que constitui instrumento para demonstrar a prática do ato. Ou seja, como se você tivesse juntado e que é uma prova de que juntou um determinado documento. Para encerrar o tópico, confira o artigo 202 do CPC, que estabelece uma regra sem muita relevância em termos de conteúdo, mas frequente em prova. Ele diz: é vedado, ou seja, é proibido, lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, entre linhas, são escritas nas margens do processo ou entre as linhas. Isso é mais em processo físico, certo? Quer dizer, isso é em processo físico, as quais o juiz mandará arriscar, impondo a quem escrever multa correspondente a metade de salário mínimo. Isso ainda está no processo, isso já vem de muito tempo, essa regra, e ainda colocaram no processo de 2015 pelo fato de ainda existir processos físicos, certo? Ele, apesar disso, do seu conteúdo, ele cai muito em prova, certo? Então, é só para você ficar ligado aí que eles podem cobrar isso. Aí ele explica aí, ó, o que são as cotas marginais? São manuscritos à margem do processo e cotas interlineares manuscritas entre as linhas do que está escrito no processo. Esse dispositivo não impede a prática de atos na forma escrita, mas estabelece que, em documentos já redigidos, se a parte lançar esses escritos marginais ou interlineares, serão aplicadas duas sanções. Primeira, riscado dos autos o que foi escrito indevidamente e multa do valor de meio salário mínimo para quem deixar essas cotas no processo. João, só lembrando que tem 1 minuto, viu? Oi? Tem 1 minuto aí, é 10 horas, né? Tem 1 minuto para fechar o. Pronto, então o próximo assunto seria pronunciamento do juiz e a gente segue daqui amanhã. Tá ok? Deixa eu... Tá ok. A gente encerrou, fomos até o ponto aí que deu. Aí amanhã a gente dá sequência desse pronunciamento do juiz. Beleza? Valeu aí, até amanhã. Obrigado aí pela presença. Boa noite a todos.